Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Uma boa noite. Que Deus possa continuar nos abençoando neste dia especial que nós separamos para estarmos aqui juntos, né? Congregando aqui, recebendo do Senhor a palavra, recebendo do Senhor a unção, a revelação que vem do Pai. E hoje ainda vou falar um pouco a respeito do reino de Deus. Comecei a falar domingo passado e eu quero hoje falar sobre isso na prática, não é? Como é que nós podemos colocar em prática a nossa vivência no reino? No culto passado eu falei em relação ao reino de Deus, ele ser tomado por esforço, não é? E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aqueles que são violentos, aqueles que não abrem mão, né? Aqueles que são disciplinados em avançar, se apoderam do reino de Deus. Nós falamos que também o reino de Deus, ele não é comida e ele não é bebida, mas ele é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. E que o primeiro lugar para o reino de Deus ele se manifestar é dentro de nós, não é? E Deus quer que nós venhamos, por meio do Espírito Santo, manifestar o reino de Deus através de nós. E a crise no domingo passado foi qual? Que muitas vezes nós temos dificuldade com o fluir desse reino na vida espiritual. Nossa! E nós enfrentamos muitas coisas e não conseguimos conquistar aquilo que Deus nos prometeu, porque nós recebemos promessas de Deus, mas nós achamos que Deus prometeu e só porque Ele prometeu, nós não temos que fazer mais nada. E nós entendemos que nós temos que nos esforçar, nós temos que permitir que o Senhor, Ele transforme a nossa vida, para que essa paz, ela reine no nosso coração, para que a alegria, ela reine no nosso coração, para que a justiça reine no nosso coração. E a partir desse lugar, coração ou espírito do ser humano, nós possamos então manifestar o reino, manifestar paz, manifestar justiça, manifestar alegria. E sobre estas coisas que nós falamos no domingo passado, que nós recebemos as promessas de Deus. Eu peguei o exemplo de Josué, que ele estava ali à frente do povo de Deus, ele recebeu a promessa do Senhor, mas nós precisamos entender que Josué teve que vencer os seus medos, Josué teve que vencer os seus temores, Josué teve que vencer as oposições internas que se levantavam até mesmo dentro do povo de Israel, para impedir o avanço da conquista. E hoje nós entendemos da parte de Deus que estas coisas, elas se levantam dentro da gente. Nós entendemos que Deus nos deu as suas promessas, Deus nos deu uma terra, Deus nos deu os seus sonhos, as suas visões, os seus propósitos, e Ele compartilhou isso com a gente, e Ele quer realizar algo em Várzea Grande, Ele quer realizar algo em Cuiabá, Ele quer realizar algo no Mato Grosso, no Brasil e nas nações, e Ele quer usar as nossas vidas. Então chegou o tempo do reino de Deus, Ele, de fato, Ele ser estabelecido dentro de cada um de nós, de maneira que o Senhor venha ser entronizado. O que é entronizado? Ele venha se assentar no trono da nossa vida. Que a gente saia desse lugar e que deixe o Senhor governar as nossas vidas. A partir desse lugar dentro de nós, onde o reino de Deus, Ele está, e a partir de nós que o reino de Deus será manifestado,
nós então conquistamos as promessas do Senhor. Nós vencemos os gigantes, vencemos os medos, os temores, vencemos toda e qualquer oposição. Por quê? Porque de fato agora o Senhor reina dentro de cada um de nós. E hoje eu quero dizer algo para você, que o Senhor quer que nós saiamos dessa reunião sabendo alguns passos básicos para que haja essa manifestação de reino em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? E a primeira coisa para a gente refletir um pouco é que lá em Mateus, no capítulo 6 e versículos 33 em diante, o Senhor fala a respeito da gente não andar preocupado com coisa nenhuma. Com coisa nenhuma. E eu confesso para vocês que quando eu fiz esta lição com o pastor Eliel, aqui, que nós fazemos o nosso discipulado, usamos o material, essa Bíblia, a lição que mais mexeu comigo foi a lição da vida simples. Vocês que estão no discipulado, quem se lembra da vida simples? A vida simples é uma vida simples. Mas como viver essa vida simples, né? E o Senhor fala que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas referentes à comida, à bebida, ao que vestir, ao que fazer e tarará, tudo nos será acrescentado. E essa foi uma lição, um módulo, né, que tem 8 lições em cada módulo, que mexeu bastante comigo. Isso já tem uns 2 anos. Porque o Senhor ainda diz assim: os pagãos, os não cristãos, é que vivem preocupados com estas coisas. Forte essa palavra, né? E a gente fica pensando como viver isso na prática, né? Como buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serem acrescentadas na nossa vida. Porque o Senhor fala que não é para a gente preocupar com o que vestir, com o que comer, porque Ele é um Deus Pai, Ele é abençoador. Se Ele abençoa os lírios do campo, se Ele abençoa as aves do céu, será que Ele não vai abençoar o homem, o Filho de Deus, que somos nós, imagem e semelhança sua? Então, essa palavra ela é confrontante, pelo menos foi bastante confrontante para mim. E é sobre isso que eu quero falar com você, como viver isso, não é? Num tempo onde nós nos preocupamos todos os dias com alguma coisa. O que vestiremos, o que comeremos, né? Como vamos pagar isso, como vamos fazer aquilo outro, e como nós vamos viver na prática esse reino. Então, coloca aí para mim, na prática, como posso manifestar o reino de Deus, tá? Então, é continuação da semana passada. Mateus 6, 31 ao 33, eu peguei a versão fácil de ler, tá? Tem várias versões, eu escolhi essa para alguns textos. Versículo 31 em diante fala: portanto, não fiquem preocupados, dizendo o que iremos comer, ou o que iremos beber. Isso aqui é no tempo que os discípulos registraram essa palavra, não é? Se fosse hoje, como nós iremos pagar o boleto? Como amanhã nós vamos bater a meta lá, porque amanhã é final de mês, não é? Então, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer aquilo? Não é? Aqui já era uma vida simples. Era comer, beber, vestir. E nesse contexto que está registrado as palavras de Jesus. E ele fala assim: o que iremos beber? Ou ainda, com o que iremos nos vestir?
Então, o Senhor fala para os discípulos, o Senhor fala para mim, para você, não fiquem preocupados com coisa alguma. Eu posso imaginar o pastor Bruno pensando isso, com 3 filhos, com 2 gêmeos, ele precisa comprar fralda, ele precisa comprar leite, ele precisa comprar lencinho umedecido. É uma série de coisas extras a mais que ele precisa fazer. Se os bebês adoecem, ele precisa gastar. Precisa fazer algo. E como viver assim, né, Enialide? Despreocupadamente. Como viver assim? Ela também tem gêmeos. Como viver essa vida? E aí, o Senhor ainda diz o seguinte, Jesus falou para mim, diga assim, Jesus me disse, as pessoas que não conhecem a Deus, é que estão sempre procurando todas estas coisas. As pessoas que não conhecem a Deus, é que vivem preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir, como que vão fazer. E aí, mas o Pai de vocês, diga assim, mas o meu Pai, que está no céu, sabe que eu preciso delas. E aí ele encerra falando aqui, portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar, nas suas vidas, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, diga, e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas estas coisas. E o Senhor vai colocar para a gente aqui, através da palavra, através do Espírito, alguns pontos, para que a gente comece a praticar isso urgentemente, para que a gente não fique preocupado, porque muita gente não frequenta as reuniões, não frequenta um culto, não vai numa casa de oração, não faz nada, porque ele pensa que ele tem que viver preocupado, correndo atrás de ganhar o seu, e não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade, buscar em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar às nossas vidas. E aí no próximo slide fala, no mundo de tantas preocupações e correrias, onde cada um precisa buscar seu sustento, Deus nos chama para manifestar o reino dele, fazendo o que Ele quer, executando a sua justiça, que Ele nos dará todas as coisas que necessitamos. E no versículo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 32, está escrito, visto que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará, e de graça, diga, e de graça, mais uma vez, e de graça, todas as coisas? Se Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez tudo, inclusive eu e você, se Ele não poupou o seu único filho, Ele antes por amor o entregou para ser sacrificado no meu e no seu lugar, a coisa mais preciosa, o bem mais precioso, significa que eu sou preciosa, que você é precioso. Se Ele não poupou isso, será que Ele não nos dará graciosamente? Outras versões diz gratuitamente. Essa versão fala, não nos dará e de graça todas as coisas que nós necessitamos. Então isso é para que nós possamos confiar em Deus e na sua palavra. No domingo passado, nós também entendemos que basta uma palavra. Basta uma palavra.
Então Deus está te dando a palavra, Deus está me dando a palavra, que a gente possa desfrutar dessa palavra, colocando em prática, confiando que aquele que fez a promessa, aquele que deu a palavra é fiel para cumprir. Sabendo que buscar o reino de Deus e a sua justiça é tomar posse das promessas do Senhor para nós e é entrar no descanso de Deus. Na prática, como podemos manifestar o reino de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor? Como nós podemos fazer isso? Número 1, pratique o amor servindo as pessoas. É o primeiro ponto. Deus é amor. Diga assim: Deus é amor. Então o que Deus é? Amor. O que Ele quer que você manifeste? Amor. A primeira coisa que nós precisamos praticar é o amor. Toda lei e todos os profetas se resume nisso. Amar ao Senhor, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, sobre todas as coisas. Ou seja, não ter ninguém na frente do Senhor, e nem nada. Com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. E amar ao próximo como a nós mesmos. Só que o que é isso? Dizer que ama é uma coisa, mas nós precisamos praticar o amor. Então, manifestar o reino é colocar em prática o amor. O amor de Cristo, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Romanos diz isso. Então, o amor já foi derramado no seu coração. Basta que você exercite esse amor, praticando esse amor, com atitudes que expressam que o amor de Deus está dentro de você. E por isso você tem condições de colocar em prática as coisas de Deus. Amor a Deus e ao próximo, esse é o fundamento do reino de Deus. Essa é a base de tudo. Mateus 22, 37 ao 39. Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, em importância, é parecido: ame o seu próximo como a si mesmo. Pratique o amor incondicional. Perdoe os outros. Sirva aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que necessitam, mas principalmente aos da família da fé. Então você é um jovem, um adolescente, o amor de Deus está no seu coração. As primeiras pessoas que você deve amá-las, respeitá-las e honrá-las são seus pais. São próximos a você. Ah, mas você não conhece o meu pai, não conhece a minha mãe. Não, não é disso que a palavra do Senhor está falando. É para a gente amar o nosso próximo. Então manifeste atitudes bondosas de amor, que expressem o Deus que você serve, o Deus que está dentro de você. Ame estas pessoas, perdoem essas pessoas, viva uma vida de paz com estas pessoas. Assim, você está praticando o reino. Assim, você está permitindo que o reino de Deus, que está em você, ele se manifeste através de você. Os seus pais, eles se converterão, porque eles verão Cristo em você. Muitas vezes nós não permanecemos, por quê? Porque nós não permitimos que Deus se manifeste através de nós. Nós nos tornamos rancorosos,
faladores, murmuradores. Nós nos tornamos pessoas difíceis. E não adianta você querer falar, pregar evangelho, porque o seu próprio testemunho destrói o que você prega. Então seus pais, eles vão se converter quando eles verem isso em você. A esposa e o esposo, os filhos devem ser de igual maneira amados pelos seus pais, não pelo que eles fazem. Se você me obedecer, eu te amo. Não, você tem que amar o seu filho incondicionalmente. Pode não concordar com as coisas erradas que eles fazem, mas amar. Amar não significa ser omisso. Amar não significa deixar fazer o que quer. Não, porque Deus nos ama, Ele nos corrige. Então não entenda amor de uma maneira errada. O amor, ele corrige. O amor aponta o caminho. O amor disciplina. O amor cuida. O amor zela. Então colocar em práticas estas coisas dentro da família. E aqui o texto também de Gálatas fala sobre os da família da fé. Manifestar o amor sobre os da família da fé. Então, dentro de casa e aos da família da fé. Por que você não pode inverter estas coisas? Porque o seu próximo mais próximo está dentro da tua casa. Imagina, você trata mal o seu esposo, o esposo trata mal a esposa, não conversa, tá aquela coisa esquisita. Mas chega na igreja, está rindo, está conversando e tal. E sabe o que o cônjuge pensa? Ele pensa assim, uai, é mais importante essas pessoas do que eu? Não deveria ser. Se você tem esse pensamento, você está errado. Porque você casou com alguém. E essa pessoa deve ser a pessoa mais importante da sua vida. Então, amar é expressar. Amar é colocar em prática a bondade que está dentro de você. Depois que você faz isso, você manifesta o amor agora aos irmãos da fé. Amém? Quantos estão me entendendo? Aos irmãos da fé, Gálatas 6, do 9 ao 10, fala: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, do que eu estou falando com você? Sobre a prática do amor, não é? Serviço. Jesus ensinou que quem quiser ser grande no reino, deve ser servo de todos. A pastora Janaína ministrou uma palavra hoje no culto pré-serviço, muito boa. Ela testemunhou também a respeito da vida dela, da caminhada dela cristã. E ela falou a respeito de ser servo, né? E às vezes as pessoas, elas pensam que, sei lá o que pensa tanta coisa errada, né? Tipo, a pessoa está aqui, vamos supor, eu estou aqui falando, aí nós tínhamos umas pessoas aqui tocando, não é? Outras cantando, outras tocando e cantando. E as pessoas pensam que essas pessoas, elas estão ali para aparecer, para ser destaque. Nós não somos assim. Nós somos servos. Nós servimos também através da música, através da palavra, falando, ensinando, profetizando, mas nós servimos também organizando as coisas,
servimos também limpando as coisas e fazendo uma série de coisas que são necessárias. Então, o servo, ele deve servir a todos. A todos. Você não pode me servir apenas, porque a senhora é a pastora. Não, você deve servir a todos que precisam. Sirva as pessoas. Isso é colocar em prática o reino. Envolva-se em ações que ajudem ao próximo. Marcos 10, 43 ao 45. Com vocês, entretanto, isso não deve acontecer. Pelo contrário, aquele que entre vocês quiser ser importante, tem que servir a vocês. E aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, tem que ser servo de todos. Digo isto, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para servir e até mesmo dar a sua vida como resgate por muitos. Jesus veio para servir. Então, nós temos que trilhar esse caminho. Então, a primeira coisa é você colocar em prática o amor que está dentro de você. Praticar isso. Amém? O segundo ponto, busque a justiça e a misericórdia. Nós devemos buscar isso. Justiça. Defenda os direitos dos oprimidos. O reino de Deus é um reino de justiça. Então nós precisamos observar, existe muita injustiça e nós não podemos ficar ao lado das injustiças. Temos que praticar justiça. Mateus 6,33 fala, portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, que é a sua justiça, Ele lhes dará todas estas coisas. Misericórdia. Nós temos que ser misericordioso. Deus é misericordioso conosco, então nós também temos que praticar essa misericórdia. Então seja compassivo, seja paciente, ande a segunda milha. Nós vivemos num tempo de muita impaciência, de muita aceleração, e nós vamos perdendo a paciência uns com os outros, perdemos a paciência no relacionamento, e nós vamos nos tornando frios e indiferentes quando as pessoas não correspondem àquilo que a gente espera delas. Eu sei que no mundo é assim, mas ainda vivendo no mundo, nós devemos praticar misericórdia. Então, se você tem um funcionário, dê uma segunda chance para ele. Depois chame ele e fale se dá para ele continuar ou não, mas seja mais bondoso, mais compassivo, mais misericordioso. Não é fácil isso, porque nós aí fora e aqui dentro também, nós temos que apresentar resultado. Mas quando nós fazemos isso, aquela pessoa, ela pode até ir embora da sua empresa, mas ela vai ter que reconhecer um dia de que o meu patrão, ou minha patroa, ou o meu chefe, ou o meu encarregado, sei lá, ele era cristão, ele até teve muita paciência comigo, e eu que não correspondi. Então a gente precisa exercer misericórdia. Seja compassivo e generoso. Abençoe as pessoas. Tenha generosidade, a prática de ser generoso, de ser doador, refletindo a misericórdia de Deus em suas ações diárias. O número 3 fala: proclame as boas novas. Então, amar, servir, proclamar a palavra.
proclamar o Evangelho. Diz aqui, no próximo slide, compartilhe a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Você quer manifestar o reino na prática? Ame, seja misericordioso, perdoador, sirva, compartilhe a mensagem do Evangelho. Fale sobre o amor de Deus e a salvação em Jesus Cristo. E seja você e eu um testemunho vivo através das suas ações e palavras, mostrando a transformação que Cristo opera em sua vida. Então pregue o Evangelho, mas permita que o Espírito Santo sustente o Evangelho através do seu testemunho. Porque eu não posso dizer assim, não, aí você sustenta o seu testemunho. Nós não sustentamos nada, nós somos pecadores, falhos, necessitamos da misericórdia, do perdão, da graça de Deus. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo, ele se manifeste, e ele domine as áreas das nossas vidas carnais, né? E nós começamos a andar no Espírito, aí sim, nós pregamos as boas novas, e pelo Espírito Santo, nosso testemunho, ele é sustentado. Amém? Diga assim, então tudo é possível. Tudo é possível. Mateus 28, 18 ao 20, que é, né, a nossa grande comissão. Jesus, porém, se aproximou deles e lhes disse: Deus tem me dado autoridade sobre tudo o que está no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações da terra, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine elas a obedecer todas as coisas que eu ensinei a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Essa é a nossa grande comissão, pregar o Evangelho. Quando nós fazemos isso, nós estamos praticando a vivência do reino de Deus. Quarto ponto, viva em santidade. Esse é um tema que, inclusive, o pastor Eliel trouxe um texto para a gente discutir a respeito dos desigrejados e a respeito da situação da igreja como um todo, né? E um dos fatores que contribuem muitas vezes, que nós temos uma parte desigrejada, né? Tem N motivos, mas alguns lugares não se é falado mais sobre a santidade. E Deus é santo. E manifestar o reino é manifestar esta santidade. Isso inclui vários aspectos da nossa vida. Onde vamos, o que vestimos, como falamos. Isso são coisas que em si mesmo não são a santidade, mas manifestam a santidade. E nós não podemos banalizar a palavra e falar assim, não, Jesus é a santidade. Ok, Ele é. Jesus é a minha justiça. Ok, Ele é. Então eu posso viver uma vida do jeito que eu quero. Não. Não é isso que o Senhor nos ensina. Então, para manifestar o reino, a gente deve permitir que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, que essa santidade de Deus, ela venha a ser expressada de dentro para fora, em todas as coisas, nos relacionamentos, naquilo que falamos, na maneira como nós nos comportamos, porque tudo isso tem a ver
com a santidade de Deus que está dentro de nós. Então vamos colocar isso em prática. Vamos viver uma vida santa. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Isso é ser santo. Ser santo é ser separado. Mas não entenda como, o esquisito, o melhor que todo mundo, sei lá. Não. É que você é separado por Deus para um propósito. E você deve viver de acordo com o Deus que está dentro de você. Por isso, expressar essa santidade é necessário. Porque no meio de uma reunião como essa, as pessoas vão procurar você. Pode estar tendo uma palestra lá, você olha, todo mundo pode estar vestido igual, porque santidade, ela não é a roupa. Ainda que ela expresse por meio de roupa também. Mas pode estar todo mundo vestido igual, mas existe alguém que você vai procurar. Por quê? Porque aquela pessoa é diferente. Ela até se relaciona com todo mundo, mas existe algo nela que é confiável. Então, é uma pessoa que é separada por Deus. Só que o que você não entende é que você é para expressar isso também. Se lá no teu trabalho as pessoas não te procuram para orar, para abrir o coração, para falar qualquer coisa, é que algo de errado está acontecendo com você. Porque você é igual. Você não é separado. Quantos estão me entendendo? Diga assim, amém. Não é o isolado, de forma nenhuma. E nós precisamos voltar a falar sobre santidade. Precisamos falar sobre isso, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Você quer ver uma coisa? As pessoas confundem muitas coisas. Ela fala assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, para pregar para fulano, para pregar para Beltrano. Jesus, ele pregou para os fariseus, ele pregou para os publicanos, para os cobradores de impostos, mas ele não teve que se tornar um fariseu, vestir como fariseu, ele não teve que se tornar um publicano, se vestir como publicano, e ele não teve que ser um cobrador de impostos. Então as pessoas às vezes misturam as coisas. E chegou o tempo da gente entender que Deus nos chamou para sermos santos. Todo mundo namora, todo mundo beija na boca e fica junto. Vocês dão risada. Mas vocês viram hoje à tarde a pastora Jana testemunhando aqui, ela decidiu, quando ela era novinha, há muitos anos atrás, cadê ela? 43 anos, né? Está no Kids. Há muitos anos atrás, ela decidiu. Ela falou, não vou namorar. E Deus, eu só vou agora abrir o meu coração para o meu esposo. Você olha para ela, é uma pessoa normal. Mas ela tomou uma decisão de ser separada. E Deus honrou a decisão dela. Hoje não se fala mais destas coisas. Não é questão de pôr um nome, mas é a questão de você decidir, de ser santo, de ser santa, ser separado. Mulheres, vão para frente do espelho, se vistam e se olhem.
às vezes você quer vir para uma reunião ou estar em qualquer lugar com uma roupa que não é apropriada, você deve usar na sua casa. Uma vez ficaram zangados com o pastor Edson, porque ele falou que as meninas que iriam para o acampamento, né, não eram para usar roupas curtas e nem andar à noite de um lugar para o outro com pijamas. Por que isso? Isso é cuidado, irmãos. Isso é cuidado. Nós queremos cuidar dos seus filhos, para que eles manifestem santidade. Tudo bem, mas isso tem que estar dentro deles. Mas se eu e você, se os pais, se os pastores, se os líderes não se conscientizarem de que isso é importante, isso não vai acontecer. Se você não ensiná-los, se você não chamar sua filha e falar para ela, minha filha, fico pensando, daqui uns dias a pastora Lu e o bispo, né, tem a princesa lá, Heloísa. Heloísa, não vai vestir saias curtas. É usos e costumes? Não, Heloísa está aprendendo desde cedo. Ela não tem que se parecer uma mundana qualquer. Mas não se fala mais disso. Parece que usar roupas assim significa ser jovem, significa ser para frente, significa ser empoderada. E eu vou te dizer algo. Você pode se tornar endiabrada. Isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. A boca fala do que está cheio o coração. Você expressa o que está dentro de você. Mas ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar disso. Não é? Por quê? Porque tem pastor que tem medo da família ir embora. Não pode. Ou nós ensinamos estas coisas desde as crianças até os adolescentes, depois os jovens e nós adultos, ou fica tudo muito complicado. Que santidade é essa que a gente está expressando? Xingamos, falamos palavrão, nome feio, fazemos gestos. Mas, né, tia, lá na escola todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Eu fico pensando na luta da Mara com a Mariana, com o Luiz, eu fico vendo a luta do meu pai com o Benjamin. Várias vezes escuto falar, meu filho, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E as meninas da idade do Benjamin já querem namorar, já estão namorando, já estão beijando na boca. Irmãos, beijar na boca é algo muito íntimo. Estou falando uma coisa aqui que eu não sei, pode estar incomodando N pessoas, mas é algo muito íntimo. Beijar na boca é o início, são preliminares de uma relação sexual. A Bíblia diz em Hebreus que nós não podemos defraudar o irmão. Então, a gente tem uma espécie de namoro, onde nós beijamos na boca, deixamos o irmão excitado, a irmã fica excitada, mas nós não concluímos o ato. Mas eu só estou beijando na boca. Você está defraudando o seu irmão. Você está prometendo para ele ali, através de beijos e carícias, algo que você não vai concluir. Mas eu decidi concluir.
é fora também da aliança de casamento. Está errando, está pecando. Então a santidade, ela é algo para a gente observar. Coisas que nós vemos, vídeos, desculpa a expressão, idiotas, que não acrescentam nada, que tem xingos, que tem palavrões, que tem bobeiras. Eu me recuso a ver estas coisas. Não sou perfeita, posso estar tropeçando em muitas coisas, e que o Espírito Santo me ajude a andar em santidade, porque é só Ele que pode ajudar. Mas eu me recuso, e você fica exposto a estas coisas, e você vê, e você acha engraçado. Você está se enchendo disso. Então a santidade, ela é em várias coisas. Um homem, quando ele olha para uma mulher com uma intenção impura, isto serve para a mulher, no coração já cometeu adultério com ela, não é assim? Então o que a gente vai fazer? Já teve irmão que me perguntou, e está certo perguntar, mas pastora, o que eu vou fazer? Eu falo, você olhou, meu irmão, é bonita, te atrai, tira o olho. Tira o olho. Existem pessoas que atraem, elas são bonitas para você, né? Porque gosto é gosto. Elas são bonitas, então elas atraem você. O que você faz? Tira o olho, porque senão você vai cobiçar. Você não vai para a cama com ela, mas o seu coração, ele começa a ficar sujo. Existem pessoas que são atraentes para alguns, e você deve identificar isso. E quando isso acontece, você deve vigiar. Por quê? Porque Deus vê o seu coração. Santidade fala disso, de um Deus santo que mora dentro de mim, que mora dentro de você. Então é além, mas ninguém quer mais falar sobre isso. E quando nós temos um viver em santidade, nós estamos praticando o reino de Deus. Próximo slide. Busque uma vida de santidade, separando-se do pecado e dedicando-se a Deus. Cultive uma relação íntima com Deus, através da oração, leitura da Bíblia e adoração. Cultive isso na sua vida, né? Busque isso, busque praticar isso. Próximo slide, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, fala, pelo contrário, assim como Deus que os chamou é santo, vocês também devem ser santos em tudo o que fizerem. Diga assim, em tudo o que fizerem. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? A quinta maneira de nós colocarmos em prática essa vivência de reino e manifestação de reino é sermos pessoas que promovem a paz e a reconciliação. Então vamos lá. Seja um pacificador. Quanta gente briguenta, encrenqueira, reclamona, murmuradora, cheia de coisa que devia de jogar fora, mas fica carregando. Seja pacificador. Se não vai te levar a nada, para que ficar discutindo? Para que ficar debatendo? Não, mas eu tenho que falar. Não, você não tem que falar. Aquilo vai trazer confusão.
aquilo vai trazer distanciamento, aquilo vai trazer um desconforto, briga em alguns casos. Então nós temos que manifestar essa paz, a paz que está dentro de nós. Nós não vamos mudar as pessoas, amém? Eu não consigo mudar ninguém. Eu não consigo. Graças a Deus por isso, porque eu ia errar. Mas Deus é perfeito e Ele faz a obra perfeita. Então seja um pacificador, buscando resolver conflitos. Diga assim, buscando resolver conflitos. É buscar resolver, não é viver na confusão. E promover a reconciliação. Mateus 5,9 fala: felizes são os que promovem a paz, pois Deus os chamará de filhos. Ajude outros a encontrar a paz com Deus, com os que os rodeiam. Sexto ponto, confiança. Confie na provisão de Deus, não é? É o não andar ansioso por coisa alguma. Viva com fé. Deus não vai te abandonar. Deus não vai me abandonar. Confie que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Foi o texto que nós lemos no início. Seja generoso, né? Desapegado dos bens materiais. E reconheça que tudo pertence a Deus. Então, o sexto passo é você confiar em Deus. O sétimo, ande no Espírito. Permita que o Espírito Santo guie sua vida, produzindo frutos como o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, ao invés de nós deixarmos a nossa carne prevalecer, deixe o Espírito prevalecer. Glória a Deus. Esteja aberto aos dons do Espírito para edificar a igreja e impactar o mundo. Gálatas 5:22 ao 26. Mas o Espírito produz. O que o Espírito produz em você e em mim? Produz amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra coisas como estas não há lei. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo pregaram a sua natureza pecadora na cruz, juntamente com as suas paixões e desejos. Se é do Espírito que obtemos a nossa nova vida, então devemos seguir o Espírito. Não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém e nem ter inveja uns dos outros. Então é tomar uma decisão de andar no Espírito. O próximo item para a gente praticar: participe da comunidade de fé. Você estar inserido na sua comunidade de igreja local que você serve. Você precisa. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos casa de oração, esteja inserido. Busque entrar num discipulado. Nós vamos agora abrir novas turmas. Então, já procure, né? Eu quero ser discipulado. Procure uma das pastoras, dos pastores, e diga: eu quero entrar no discipulado. Casa de oração. São as reuniões que acontecem nas casas. Vá para uma casa de oração, pratique isso, participe. Reuniões que nós fazemos aqui, amanhã tem reunião de alinhamento, amém? Então, reunião de alinhamento, venha, busque, participe. É isso que nós temos que fazer, né? Então tá aí. Envolva-se ativamente na vida da sua igreja local. Participe para fortalecer sua comunhão com Cristo e com a igreja. Uma vez uma irmã, ela se zangou muito. Aconteceu isso, mas eu não sabia. E ela veio assim num tom de tirar satisfação. Eu ouvi
com essa carinha de paisagem. Pois é, minha irmã, mas nós falamos nos cultos, né? A irmã falta aos cultos. Ah, então, né? Sabe o que é, pastora? Porque ela foi tirar satisfação comigo, porque tinha acontecido algo e ela não participou, não mandou A ou B, porque ela não sabia. Eu falo, gente, eu tenho culpa. Então você tem que estar inserido na vida da igreja. Casa de oração, discipulado, as reuniões, não falte os cultos. Viva a sua vida na comunhão. Não adianta depois falar. Próximo slide, o que Hebreus fala? Vamos também considerar uns aos outros, a fim de nos encorajarmos a mostrar amor e a fazer o bem. Como que você vai encorajar uns aos outros? Você tem que estar junto. Diga assim, eu tenho que estar junto. Diga assim, sozinho não. A gente não vai para frente sozinho, irmãos. Versículo 25, não deixamos de nos reunir, como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. O dia aí com letra maiúscula, né? O dia da consumação do século, o dia que o Senhor vai voltar, o dia em que haverá julgamento da igreja, o dia que haverá julgamento do trono branco de Deus, o dia que vai se completar. Se nesse tempo aqui o escritor aos Hebreus já falou a respeito disso, imagina hoje. Hoje é que nós temos que andar mais juntos possível. E pode prestar atenção que o mundo todo está sendo preparado para que a gente fique cada vez mais isolado. Fique isolado. Um para lá, outro para cá, cada um no seu smartphone e assim está tudo certo. Esse negócio que não, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ir aos cultos, está errado. Não está isso na Bíblia. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Me mostra onde que está na Bíblia. Você vai para o inferno também do seu jeito. A Bíblia está aqui. Ela é para mim, ela é para você. Ou a gente lê isso aqui e entende que isso é... Ou eu leio isso aqui e entendo que isso é para mim. E temo ao Senhor, entendo que não só porque eu estou falando aqui com você que eu sou melhor que você, é negativo. A Bíblia fala que para aqueles que ensinam há maior responsabilidade. Então, a gente quer fazer do nosso jeito, quer servir do nosso jeito. Não é assim. Como você vai praticar o reino de Deus desse jeito? Se você não quer nada, você não quer amar, você não quer comunhão, você não quer prática da justiça, você não quer nada. Esses dias conversando com um pastor, meu esposo, eu falei com ele assim, olha, eu fico vendo, a gente, num certo tempo, os mais antigos vão se lembrar, a gente buscava Deus por ser apaixonado pelo Senhor. Tem quando você está apaixonado? Os casados aí, apaixonado, né? E você quer estar perto, você quer estar junto, você quer estar no lugar que Ele está. Não é os apaixonados? Ei, gente, não é pecado apaixonar, não. Criança apaixona, adolescente apaixona, é coisa da alma. Velho apaixona. O que você está rindo aí? Mas é verdade. Não é assim? Você quer estar onde aquela pessoa está.
Hoje, as pessoas, elas estão buscando a Deus, não é porque elas são apaixonadas por Ele, é como, desculpa a expressão, mas é como se fosse prostituta. Elas vão às reuniões, elas vão aos cultos, elas vão aos lugares, porque elas querem receber alguma coisa. Elas não querem estar na presença. Eles não desejam essa presença. Mas em nome de Jesus, o Senhor há de despertar o coração da igreja. Sempre existiu um remanescente fiel. E que haja nos nossos corações sempre esse amor pelo Senhor, essa paixão pelo Senhor. Eu me lembro de vezes que os cultos de domingo, principalmente o último culto, às vezes durava 3 horas. Quem lembra disso aqui? Levanta a mão, vamos ver aqui, os mais velhos. 3 horas, Paulo lembra. E a gente tinha tanta alegria, ninguém queria ir embora. Mas como isso, apóstolo? O pessoal não trabalhava no outro dia, não? Trabalhava. Inclusive eu era professora já. Mas aquela alegria que transbordava era tão poderosa, que acontecia um mistério. No outro dia a gente levantava, ia trabalhar e o dia seguia. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. E nunca houve um tempo onde as pessoas dentro das igrejas estão tão cansadas. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, nisto está a nossa salvação. Busque conhecer o Senhor através da palavra, através da oração, do jejum, da comunhão. Põe em prática o reino que Deus colocou dentro de você. Pratica isso, está dentro de você, está dentro de mim. Não deixa de ter comunhão, não deixa de congregar. Tem várias casas de oração que se abriram. Cadê? Você não procura nenhuma. Discipulado? Não. Se eu for viver do passado, eu não vou para frente. Porque eu fui ferida, porque eu fui isso. Eu fui tudo isso, mas eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso andar. Eu não posso ser uma múmia. Então, nós temos que decidir. Não fique isolado. Não fique isolado. Venha para a comunhão. O ferro se afia com ferro. Então vamos nos amoldar. O que você pode fazer aqui? Participar dos cultos e das reuniões no prédio, das casas de oração, microgrupos de discipulado, discipulado de ministério. Discipulado de ministério, dentro dos ministérios acontece um discipulado. Acontece um ensino, acontece um direcionamento, acontece um apacentamento, acontece dentro dos ministérios. Mas eu não sei cantar, não sei tocar, não sei dançar, mas você sabe servir na bomboniere? É um ministério. Você sabe servir na portaria? É um ministério. Sabe por que eu estou te alertando? Porque o Senhor quer que nós tenhamos comunhão. O Senhor não quer só que você venha aqui, ouve a palavra e vá embora. Não, a sua vida é importante na vida do outro irmão. A sua vida e a vida do outro irmão é importante na vida do todo da igreja. Mas eu não sei servir lá na bomboniere, mas você sabe limpar? Henrique, levanta a mão aí. Henrique é o ministro responsável por toda a limpeza e organização do prédio.
No ministério que o Henrique lidera, também tem discipulado. Tem café da manhã, tem comunhão. Eles fazem coisas juntos, não só limpam prédio junto e lavam banheiro juntos. Então é hora de eu e você despertar. Às vezes você está aí parado e você fica aí. Não. Existe algo que você pode fazer. Participe da ceia do Senhor. Pastor, eu não sou batizado, como que eu faço para batizar? Né? Procure um dos pastores da igreja, esteja na sua casa de oração. Se você está na casa de oração e ainda não é batizado, procure o seu líder de casa de oração. Porque quando eu sou batizado, eu participo da ceia. Domingo que vem nós temos ceia. A ceia e o batismo não são coisas inventadas. Não. A ceia e o batismo são ordenanças do Senhor. Então tá, eu já aceitei Jesus. Qual outra ordenança agora? Agora eu batizo. Participo da ceia. Dia de ceia não é dia de ir para o shopping. Dia de ceia não é dia de ir para o aniversário. Tem gente que não está nem aí com a ceia. A ceia do Senhor é importante. Aconteceu que uma vez, eu não lembro para onde é que eu fui. Eu sei que tinha... eu não vou lembrar direitinho não, mas as ordens das coisas. Eu só sei o seguinte, que eu viajei, eu acho que foi para Sinop, e teve ceia. Eu não sei, eu sei que bagunçou a minha ceia. Eu cheguei aqui, já tinha tido ceia, era uma confusão assim. Mas eu fiquei ruim, irmãos. Aí eu ficava naquela luta dentro de mim, falo, gente, será que eu estou com religiosidade? Eu brinco com o pastor William, que de vez em quando na ceia ele coloca um terno. Eu falo, o senhor veio com roupa de ceia. E eu falei assim, não, eu não estou com religiosidade. É porque a ceia é importante. Eu participo de um grupo de oração chamado BQO, Brasil que Ora. Esse grupo de oração, ele tem as ceias. E quando tem essa ceia, eu me preparo para ela. Esses dias eu fiquei em crise porque eu achei que tinha pão e não tinha pão, porque a gente estava no jejum e não tinha pão nenhum. Tinha só o suco da uva. Aí o meu marido saiu, foi na casa de misericórdia e eu falei, e agora? Lembrei da bendita da bolachinha de água e sal. Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa. Mas sempre lá em casa tinha pão, né? Nesse dia não tinha pão, fiz com a bolachinha. Ai, pecado! Ei, assiste vídeos missionários. Você vai ver que tem lugar aí que não tem como celebrar a ceia do jeito que você e eu estamos acostumados. Mas a ceia é tão importante que os significados das coisas, do pão, do cálice do vinho e todo o sacrifício de Cristo é ensinado. Aí você vai falar vinho ou suco de uva, aquelas pessoas nunca viram vinho nem suco de uva e não tem lá para vender. E são muito pobres, não dá para comprar. Como é que você faz então? Você faz com o que tem. Aí nós fomos no mercado, esses dias, eu já passei lá, peguei minha garrafinha de suco de uva, eu pego uma pequenininha assim, já levei, e eu estou me lembrando aqui que eu não peguei o pão. Por quê, irmão? Ceia não é qualquer coisa. E eu vou te dizer algo, eu participo dessa ceia num chat de oração, E tarde da noite, mas muitas vezes eu fui curada nesse momento em que eu ceiava, nesse chat de oração. Então você precisa valorizar as coisas de Deus. Né? Não é vir no culto quando dá. Não é vir no culto quando pode.
Se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, o que é? As coisas que Deus quer que você faça, todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Então a prática passa pela comunhão. Projeto Casa de Misericórdia. Nós temos um projeto aqui, uma vez por mês, nós distribuímos os sacolões para aquelas pessoas que estão necessitando. Através dessa porta, nós ganhamos pessoas para Cristo. Você pode fazer parte disso. Você pode estar lá numa quinta-feira. Você pode saber como funciona. Então, participe da vida da igreja. Número 9, espere com esperança o retorno de Cristo. Eu coloquei com esperança. Diga assim, esperança. É esperar com confiança. Lembra que eu preguei isso? Esperança é esperar com confiança. Então está escrito aí, espere com esperança o retorno de Cristo. Por que falo isso? Porque muita gente não tem esperança de que Cristo vai voltar. Meu pai, uma vez, conversando comigo no carro, ele disse assim, minha filha, eu era criança. O senhor lembra que o senhor falou isso para mim? Ele falou assim, eu era criança. E eu via as pessoas falarem que Jesus ia voltar. E eu ficava pensando, e depois eu aprendi a ler, eu via nas placas, nas fazendas, nos sítios, chácaras, por onde eu passava, algumas placas escrito isso, né? Jesus voltará, né? E meu pai disse assim para mim, que ele ficava pensando nisso. E eu já conversei com pessoas dentro da igreja que eles dizem o seguinte: mas não vai voltar agora. Não tem esperança. Você precisa compreender algo, que se a manifestação dele em pessoa não vier agora, enquanto eu e você estamos vivos, da nossa geração, se você morrer, você também vai se encontrar com ele. De qualquer forma, a palavra vai se cumprir. Então pessoas pensam assim, não, eu vou viver minha vida, porque há 2000 anos fala que ele vai voltar e ele não veio. Então eu vou fazer tudo o que eu quero. Não, você tem que ter esperança, esperar com confiança. Amém? Uma outra coisa que eu estava compartilhando com meu pai esses dias, meu pai passou por uns problemas de saúde, nós estivemos orando e tal, e ele estava ali meio triste, aquela coisa. Eu falei assim, pai, não fica triste. Eu vou falar uma coisa assim para a gente que já está velho, igual eu. Mas irmãos, para pensar. Se a gente permanece vivo, e entra no milênio, como que vai ser, bispo? A gente vai poder viver mais, não é? Nós vamos poder viver mais. O senhor vai poder viver mais, eu vou poder viver mais, eu vou poder fazer mais coisas para o reino. E eu tenho tanta essa esperança, e eu disse isso para o meu pai. Eu falei, pai, e se formos nós? Porque hoje tudo é sei lá, um míssil, uma bomba, uma coisa que possa acontecer e a coisa pipocar e o negócio revirar, e nós temos pouco tempo, poucos anos, e dentro disso tudo a gente sobrevive. E ele vem, e nós vamos estar com ele, e nós vamos reinar com ele. Estou falando do cumprimento do Apocalipse.
Ai, mas está longe, a senhora não sabe, aqui é o Brasil. Não, pensa uma coisa, as coisas estão muito rápido. Pode ser sim. E o Adriano, um dia ensinando aqui, ele estava falando a respeito, né, de filhos, de morrer com 100 anos. Então as pessoas perguntam assim para mim, a senhora não tem filho ainda? Eu falo, ainda não. Posso ter. Deus pode fazer agora? Pode. Pode manifestar o milênio e eu entrar? Pode, eu vou ter filho. Vou ser curada de doenças, você vai ser curado de enfermidades. Morrer com 100 anos é morrer jovem. Olha só. Então, é quando o próprio Jesus vai reinar aqui. A minha esperança é essa. E quem sabe, Pai? Meu pai fez 76 anos, quarta-feira. Mas eu tenho essa esperança. A esperança do dia que eu vou ver o meu Jesus. Se eu fui escolhida para vê-lo nessa manifestação terrível, porque vai ser terrível para quem não tem Cristo, mas para quem tem Cristo, gloriosa, eu quero ver o meu Senhor. Eu tenho essa esperança. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque eu quero estar na presença dEle e dizer para Ele, Senhor, eu pude fazer o meu melhor. Eu quero fazer o meu melhor. Pode ser que o meu melhor não é o melhor que você enxergue que é o melhor. Mas Deus está vendo o seu coração. Então se esforce, tenha esperança. Não é? Não seja como muitas pessoas que dentro das igrejas, elas falam assim, não, eu vou viver minha vida, que esse negócio de Jesus, que reino, que volta de Cristo, coisa nenhuma, não é verdade. Viva com expectativa da volta de Jesus. Eu vivo assim. Eu vivo nessa expectativa. E a plena manifestação do reino de Deus. Por que plena? Porque Ele vai estar aqui. Mantenha-se firme na fé, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que o reino de Deus já está presente, Ele já está dentro de nós, e Ele está entre nós, mas esse reino, ele será plenamente realizado no futuro. Para você pensar nestas coisas, acho que o bispo tem que ensinar de novo. A igreja, para acender, para aquecer o seu coração, meu coração cada vez mais. Apocalipse 22:20 fala, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, com certeza eu vou chegar logo. Amém, venha Senhor Jesus. Certamente o nosso Senhor vai chegar logo. Então nós devemos dizer, amém, venha logo Senhor Jesus. Conclusão disso tudo, manifestar o reino de Deus é, em essência, viver de maneira que reflita o caráter de Cristo e os valores eternos do seu reino. E isso envolve tanto ações práticas, quanto uma transformação interior, guiada pelo Espírito Santo. Vamos manifestar o reino de Deus juntos? Amém? Vamos nos colocar de pé? Os irmãos da música. De todas essas coisas que foram compartilhadas, quais delas, né, Deus falou com você? Ah, pastora, todas elas. Glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Por quê? Porque o objetivo da palavra é alinhar você
ao propósito. Então, quando você está ouvindo a palavra e aquilo está ali, falando ao seu coração, você está sendo alinhado, Deus está te mostrando. Deus está edificando você, tornando você um homem e uma mulher firme nele. De maneira nenhuma o Senhor o acusa, mas o Espírito do Senhor, ele nos constrange. Quem é filho entende isso. Não é uma acusação. A Bíblia fala que o diabo é o acusador, mas o Espírito de Deus, ele nos constrange. E de repente você foi constrangido a viver mais a demonstração de amor fraternal, pelos seus dentro de casa, pelos irmãos da fé, a manifestar mais justiça, bondade, misericórdia. Então Deus, ele falou algo ao seu coração. Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você deixasse o seu lugar, viesse aqui à frente, e os pastores vão estar orando com você, para fortalecer você no seu espírito. Então nós vamos adorar a Deus. Quero que os pastores já venham rápido aqui para frente. Se você quer receber uma oração, sai do seu lugar e vem aqui. Não demore para fazer isso. Sai do seu lugar, vem aqui. Rapidamente. Os pastores já podem orar aqui. Pode impor as mãos. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu quero que todos os intercessores estejam impondo as mãos e orando. Ajuda. Todos. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu Receba a força do Senhor. Aumenta, Senhor, a presença. Aumenta, Senhor, a sua presença. Tu és digno de louvor.
Você confia no Senhor? nada temerei. Não tenha Em medo. frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, em nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Lava, 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 que presença gloriosa. Que presença maravilhosa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Enquanto os irmãos terminam de orar aqui, pastora Janaína, ela vai falar com a gente agora.